pessoal! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Shadow. Shadow, que é um dos últimos lançamentos do BTS, ela foi lançada agora dia 9 de janeiro, então ainda é bem recente, e ela foi estrelada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Min Suga. Shadow também marca o início da nova era do BTS, que será o lançamento do álbum Seven, lançado agora em fevereiro. E também Shadow chegou arrasando, batendo recordes do YouTube e principalmente implantando a curiosidade na mente de muita ARMY. Muita ARMY não, vamos ser sinceros, acho que todo mundo que gosta de K-pop e ama fazer uma boa teoria ficou intrigado com Shadow. E é pra falar de algumas teorias que eu estou aqui hoje. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o like. E agora, continue com o vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou falar é um breve resumo sobre o que é o Persona, Shadow e Ego. Como muitos de vocês já devem saber, Persona, Shadow e Ego, os MVs, estão diretamente ligados e eles se completam. Porém, Persona, Shadow e Ego também são arquetipos referentes ao mapa da psique traçado por Jung. A filosofia de Jung foi o que inspirou todo o Map of Soul, que é o mapa da alma, o álbum do BTS. O primeiro arquetipo de que eu vou falar é a persona. A persona nada mais é do que as máscaras que nós usamos para nos apresentar perante a sociedade. Então, é a forma como nós nos mostramos para os outros. Então, raramente você vai agir da mesma forma que você age na sua casa, que é um lugar que você tem conforto, você se sente mais à vontade para expressar melhor seus sentimentos, para expressar melhor quem você é, do que a forma que você se expressa na sua escola ou no seu trabalho, por exemplo. Então, a persona é manipulável. Nós manipulamos essas máscaras de acordo com o que a situação nos pede. Porém, como nós manipulamos, nós tendemos a mostrar apenas as coisas boas e esconder aquilo que nós achamos que os outros não vão gostar. É aí que nós entramos na sombra. A sombra significa as partes que nós queremos esconder. Sombra. Uma coisa que está na sombra você não pode ver. Então é exatamente isso. As partes que nós não mostramos para os outros, porque isso nos causa desconforto. Nós achamos que as pessoas não vão gostar da gente se souberem dessas coisas. E por fim, o ego. O ego significa eu e a parte central da consciência humana. Basicamente, ele define como uma pessoa se relaciona com o mundo. Então, ele define se a pessoa vai ser mais introvertida ou extrovertida, ele define os sentimentos, pensamentos, sensações, intuições. E o ego também seleciona as informações mais relevantes, aquelas que nós vamos usar realmente para a nossa vida, e decide também qual o rumo tomar, o caminho. Então, acredito que vocês também já se depararam com essa palavra em algum MV do BTS, não é mesmo? E o resto das informações acabam afundando no nosso consciente. Não significa que elas foram deletadas. Elas estão lá, sim, porém nós não acessamos elas a todo momento. Falando então agora do MV propriamente dito, vocês já devem ter percebido também que ele está cheio de referências a músicas e MVs mais antigos. E logo de início nós já podemos perceber isso porque a introdução, o instrumental da música, é referente à intro de Oh Are You Late Too? Not that lasts forever. Então há várias outras referências a esse álbum também, e nós vamos perceber isso ao longo do vídeo. Outro ponto que causa uma forte impressão é o cenário, mas depois eu fui pesquisar e descobri que aquilo é referente a uma escultura de um escultor indiano-britânico chamado Aishi Kapoor, e essa obra se chama Suvyambhi, que significa autogeração. Basicamente, essa obra é um broco gigante de cera vermelha e ele se locomove pela galeria, deixando um rastro de cera vermelha por todos os lugares que ele passa. Por isso que tem essa sugestão de autogeração, porque na verdade o escultor não faz muita coisa. É claro que a ideia é dele, mas ele não coloca a mão na massa, diríamos assim. A própria escultura se move com alguns mecanismos que fazem ela se mover, e ela deixa o rastro na galeria por todos os lugares, portas que ela passa por si só. Então é como se ela mesma se criasse. Como o bloco acaba passando pelas portas e por ele ser maior que essas portas, ele acaba perdendo muito da sua essência. E as ARMYs fizeram uma teoria
que esse cenário está ligado por isso, que os meninos, ou até mesmo a gente, para caber em determinados padrões, acabam perdendo traços das suas personalidades. É uma boa teoria, não podemos afirmar se foi com esse intuito ou não que eles colocaram essa referência aí, porém a referência que eu mais acredito está em outra obra desse autor, que é chamada de Brothers Winter Tears. Então isso nos leva direto para o Wings. Eu também pude perceber algumas referências de Wings nesse MV, e algumas delas literalmente têm asas desenhadas em torno do Suga, então acredito sim que seja uma referência a Wings, porque como nós já sabemos, a Big Hit não coloca nada nos vídeos que não seja de propósito. Nós vamos tratar também o Suga como a persona e o Yoongi como a sombra, que eles meio que se conversam, os cenários e as roupas dá a entender que eles são pessoas diferentes. Na verdade, é a persona e a sombra conversando. Então o MV já começa com o Suga, ele está em frente a uma porta escrito Exit, e nós percebemos também que há 7 outras portas e que em frente a cada uma delas há uma pessoa vestida de preto. Então nós vamos chamar essas pessoas de sombras também. E por que tem 7 delas? Provavelmente para representar cada um dos membros. A câmera dá um close e é como se juntasse estilhaços de um espelho e muda para o Yoongi. Nós já vemos também que em vários outros vídeos o Suga está com espelhos nos MVs, e o espelho pode ter vários significados, mas os mais comuns é ele significando a pureza, a verdade, e acreditam que ele transmite e retrata aquilo que está no coração. Então isso da sombra surgir do espelho pode significar que ela representa o que o Suga realmente está pensando, a sombra é o que está no coração dele naquele momento. Ele começa a cantar e a seguir começa a intercalar cenários. E no segundo cenário que aparece, temos aí a primeira referência ao Oh Are You Late To? Adiantando um pouco o vídeo, nós vemos que o Yoongi novamente no cenário da porta, ele faz uma expressão como se ele tivesse tomado uma decisão e começa a caminhar. Depois ele começa a correr e quando troca de cenário novamente, ele já é o Suga. Então ele já tá com uma roupa completamente diferente e ele tá em cima de algo como podemos interpretar como um palco. E aí então aparece mais uma referência ao álbum. Quando volta para o Yoongi novamente, nós percebemos que o cenário possui alguns fragmentos de espelho que pendem do teto. Então lembra que no início a sombra se formou a partir do espelho? Em determinado momento, ele canta a seguinte frase: sim, uma sombra aos meus pés. Então mostra essa cena, que provavelmente é referência a essa foto aqui. Ou talvez a foto já era um spoiler do MV e nós não percebemos. Nunca se sabe o que a Big Hit anda planejando, não é mesmo? E isso dessas mãos, essas sombras tentando pegar ele, pode representar também os medos dele, as inseguranças que ele tem e que estão impedindo ele de alcançar o sonho dele, que ele canta tão insistentemente. Eu quero ser uma estrela do rap, eu quero ser o melhor, eu quero ser uma estrela do rock, eu quero que tudo seja meu, eu quero ser rico, eu quero ser o rei, eu quero ganhar, eu quero ser. Nas próximas cenas, as sombras estão insistentemente tentando abrir uma porta, que é provavelmente onde o Yoongi está. E elas não conseguem abrir essa porta, mas logo em seguida ele canta Eu estou com medo e ele faz um movimento com as mãos e as portas se abrem. A partir daí, então, as sombras conseguem abrir a porta e a letra segue com ele cantando. Fugir também é uma opção. Então as sombras começam a perseguir ele e finalmente o encontra. Então podemos entender com isso que ele, assumindo que estava com medo, ele acaba dando lugar para essas sombras dominarem ele e encontrarem, mas a seguir elas ainda empurram ele para baixo em um movimento. E é realmente isso que acontece. Quando nós deixamos os nossos medos, as nossas inseguranças nos dominarem, nós acabamos ficando realmente para baixo. E ainda nessa cena, nós podemos ver que há mais sombras presas dentro de mais salas. Então nós vimos lá no início que havia mais 7 salas. Então provavelmente essas sombras estão presas dentro das salas, que significam os outros membros. Já chegando no refrão, nós podemos ver aí a essência da música, que é a persona cantando os seus medos. Não me deixe brilhar, não me deixe cair, não me deixe voar.
E também esse refrão é um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que ele não quer brilhar, ele tem esse sonho e esse desejo, ele gosta de estar naquele momento, ele gosta de voar. Então é realmente uma batalha entre a persona e a sombra. Logo depois nós já vemos o Yonggi novamente, e à medida que ele vai se movendo para trás, as portas vão se fechando. Então é como se ele estivesse se libertando e aceitando, assumindo que ele não terá mais medo dessas sombras. Logo em seguida, o Suga, ele repete as mesmas frases ditas que o Yonggi. Então isso significa agora que a persona e também a sombra, eles compartilham do mesmo objetivo. Eles têm o mesmo desejo agora. E a voz que o Suga usa para cantar as frases antes ditas para o Yonggi é um tom bem mais imponente do que é o usado pelo Yonggi. Isso também pode ser interpretado como a persona impondo sua vontade e que ela se tornou mais forte ao assumir que ela precisa da sombra também. E no final ele acaba cantando: Eu sou você, você sou eu, e encerra com a frase: Nós somos você, nós somos eu, isso você sabe. Então, como eu disse, ele acaba aceitando que ele precisa das duas para ser ele mesmo. E é claro que vai entrar em conflito a persona com o Shadow, com a sombra em algum momento, porque ninguém gosta de sentir medos, ninguém gosta de se sentir acuado. Todo mundo quer esconder sua sombra, porém nós precisamos dela, porque a persona sem a sombra acaba sendo uma pessoa superficial. E também a sombra sem a persona, nós seríamos algo assustador para o mundo. Então as pessoas acabariam se afastando de nós. Então é evidente que precisamos das duas para formar realmente a nossa personalidade. Agora, outras referências. A primeira delas está na blusa do Yonggi. Então, essa jaqueta que ele está usando tem esse símbolo, esse Y, com alguns números. A princípio, pode parecer que é a marca da roupa ou alguma coisa do tipo, porém, quando você pesquisa no Google, você descobre que é o modelo de uma moto. E quem acompanha o BTS sabe que o Suga sofreu um acidente de moto naquela época que ele era trainee. E outro forte argumento para acreditar nessa teoria é de que a marca está justamente no ombro que ele machucou. Então, quem acompanhou o BTS já sabe que ele sofreu muito nessa época, então é algo que ele tentou esconder. Então, vemos aí a parte da sombra, ele tentando esconder algo porque ele achava que se as pessoas soubessem que ele estava machucado, ele não ia mais participar do grupo, então provavelmente gerou um trauma, gerou um medo nele, uma insegurança. Então realmente podemos acreditar que isso também está ligado e representando a sombra. Ainda falando do figurino, o Suga também usa um colete que representa o colete à prova de balas. E também aparece desenhos representando esse coletinho que era o antigo logo do BTS. Quase no final do vídeo, tem uma cena onde o Suga está no palco e o Yonggi na plateia e eles acabam se olhando e aparece esse símbolo. Esse símbolo, na verdade, é a representação gráfica de como está relacionada a persona, a sombra e o ego. Temos também uma referência no olho dele. Então, o olho ele está usando lente, que representa o Suga, e o outro olho ele não está usando lente, que é representando o Yonggi. Então, novamente, nós podemos ver toda aquela coisa que a sombra e a persona são um só, e aí as duas se completam formando o que a pessoa realmente é. E também nós não poderíamos deixar de falar sobre as críticas sociais. Então essa cena onde está todo mundo apontando o celular para ele está no meio da plateia, ninguém percebe ele e realmente só querem saber de fotografar o artista que está ali no palco. Com certeza foi uma crítica, sim. Ele já falou disso na live, ele falou que as pessoas vão no show, que ele gostaria que as pessoas aproveitassem mais, porque uma das grandes preocupações é apenas filmar. Então acredito sim que isso foi uma crítica. Os celulares acabam ganhando símbolos referentes a dinheiro. Eu acredito que aí foi uma crítica para a mídia, que vê eles realmente como um número, uma forma deles ganharem dinheiro, pois tudo que acontece com eles vira notícia, porque a mídia realmente sabe que dá dinheiro falar deles, então eles acabam não vendo ele como pessoa, e sim como uma fonte de lucro.
Teve também muitas referências em letras, então algumas das letras antigas deles, não tão antigas na verdade, mas algumas outras letras que eles já lançaram de algumas outras músicas, acabam soando como se fosse uma conversa com o Shadow. E a mais evidente é Persona. Em Persona, a primeira frase que o Namjoon canta é "Quem sou eu?". E nós temos então a resposta no final de Shadow: "Eu sou você, você sou eu". Então fica muito claro que essa frase em Persona acaba se completando com Shadow. Outra frase também, ainda em Persona, é uma referência clara a Shadow e é onde o Namjoon canta: "Eu escrevi o nome da minha sombra, hesitação". Em vários momentos em Shadow, nós vemos o Yoongi hesitando, ele falando que está com medo, ele falando que ele não quer voar. Por quê? Porque ele tem medo. Então, o MV todo, ele canta isso, que ele hesita por causa do medo. E outro ponto que também me chamou a atenção em Persona é quando o Namjoon fala que quando ele está bêbado, acaba saindo algumas dúvidas que ele tem, como alguém como eu não é bom o bastante para a música, alguém como eu não é bom o bastante para ser uma inspiração. A pessoa que bebe, ela acaba falando um pouquinho além da conta. E ela, por ter essa liberdade de se sentir mais confortável estando bêbado, ela acaba revelando traços do que ela realmente sente. E por consequência, a parte da sombra, as partes que ela realmente quer esconder, acabam vindo à tona. Isso também eu acredito que foi uma referência, então ele ficando bêbado acaba deixando aparecer a sombra dele. E por fim, ele pergunta: "Você quer ir? Você quer voar?". E outra frase também que casa perfeitamente com o refrão de Shadow, né? Então no refrão ele fala: "Não me deixe voar". Então isso também foi uma referência. Então nós podemos perceber claramente que as duas músicas se completam, elas funcionam como se fosse realmente uma conversa. Outra música é Serendipity, onde nós podemos ouvir claramente a frase "Você sou eu sou você". Então meio que inverteu as posições, você sou eu sou você, você sou eu. Porém, podemos entender que elas têm o mesmo significado. Mas será realmente que essas duas músicas estariam ligadas? Eu acredito que sim, pois sabemos que tudo no universo de BTS está ligado. E ao meu ver, a julgar pelo nome do álbum do Serendipity, Love Yourself, na verdade eu acho que ele não estava cantando para uma pessoa específica quando ele canta Serendipity. Eu acredito que o Jimin estava cantando para ele mesmo. Em várias frases dá a entender isso, e essa é uma delas: "Você sou eu sou você". Apareceu também cenas de outros MVs, que é o caso do Solte o Microfone, de Mic Drop, essa outra que é semelhante a Fake Love, e ainda essa cena que lembra os closes do Jungkook em DNA. E por fim, para terminar, um bônus. Então há uma teoria de que o Jimin teria participado das gravações do vídeo como uma das sombras. Essa teoria surgiu porque algumas das fãs perceberam que uma das sombras, quando mostravam partes das mãos deles, a mão dele, em particular, era muito parecida com a do Jimin. Então surgiu a especulação: teria o Jimin participado das gravações de Shadow? Não é uma coisa que foi confirmada, então não podemos afirmar, mas também não podemos descartar essa hipótese, pois nós sabemos que alguns dos meninos já participaram de solos dos outros membros. Então fica aí a dúvida: o que vocês acham? Será que o Jimin é mesmo o das sombras? Responda aí nos comentários. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente gostei de analisar esse vídeo. Ele é uma verdadeira obra de arte. Deu trabalho, sim, mas valeu a pena. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.